Muita gente tem vontade de conhecer melhor o mercado de capitais e, com isso, aprender a investir. Pode até parecer complicado, mas, na verdade, qualquer pessoa pode se tornar um investidor. Basta que ela saiba um pouco sobre o sistema financeiro. É primordial entender que, na economia, todos tomam decisões de consumir e investir ao mesmo tempo. No sistema financeiro, temos os poupadores. São aqueles que produzem mais do que consomem. E os tomadores fazem o contrário, consomem mais do que produzem. E é através do sistema financeiro que você faz essas transações. Esse mesmo sistema é composto por 4 grandes mercados: mercado monetário, mercado de câmbio, mercado de crédito e mercado de capitais. No mercado monetário são feitas as transferências de curto prazo entre as próprias instituições financeiras e o Banco Central. No mercado de câmbio são negociadas as moedas estrangeiras por reais. O mercado de crédito é quando uma pessoa física ou jurídica usa benefícios do cheque especial ou faz um financiamento, por exemplo. E por último, temos o mercado de capitais. É nele que funcionam as bolsas de valores, corretoras e outras instituições. Os principais títulos de negociações são as ações ou debêntures convertidas em ações. As ações representam parcela do capital social. Quer dizer que quem compra uma ação se torna um sócio da empresa. As debêntures representam títulos da dívida dessas mesmas empresas. A negociação desses títulos permite a circulação de dinheiro e promove o desenvolvimento da economia. Bom, gente, agora vamos encerrando, né, essa nossa primeira unidade sobre a questão da gestão financeira, né, a economia, o mercado e as organizações, né? Então vamos falar agora sobre a questão exatamente do mercado financeiro, né? E aqui é onde a gente fala sobre a política monetária praticada pelo governo, né? Essa no mercado financeiro, ela que vai determinar, então, como é que vai ser o quê? O fluxo do dinheiro, né? A posição de caixa das instituições e os custos futuros do dinheiro. Então veja que a mercadoria dinheiro, ela é regulada pelo governo. E ela é regulada através do sistema financeiro nacional, né, e do Comitê Monetário Nacional, que infelizmente hoje só são 2 pessoas, né, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. Tá? Não tem mais o ministro do Planejamento, porque nós não temos o Ministério do Planejamento. O país não tem planejamento, né, ok? Então veja só que dentro dessa situação você tem aqui o mercado, tá? Esse mercado financeiro, como que é essa questão do mercado financeiro? Como aqui atuam as instituições, né? Então, eu coloquei aqui, ó, as principais formas de buscar zeragem do caixa são: o que é zeragem? É você não ter sobra, né? Zero, né? Você não ter sobra e nem déficit. São a rede de agências da instituição. Então, isso aqui é os bancos privados, né, ou corretoras, elas trocam dinheiro entre si para poder ficar todas zeradas, né? O mercado interfinanceiro ou interbancário e a linha de redesconto do Banco do Brasil. Redesconto é quando o banco está em déficit, ou a corretora está em déficit e não tem como cobrir, aí ele chama o Banco Central: me empresta aí que eu estou quebrado. Aí o Banco Central empresta, mas carca um juro lá em cima como castigo para aquele mau operador financeiro, tá? Então, porque todo o objetivo deles aqui é o que? Não ter déficit e tá zerado, ou seja, ele tá com as suas contas todas em dias, né? Aí depois tem aqui as taxas referenciais do mercado, né? Quais são? Então a primeira taxa básica financeira, que é essa taxa básica financeira é para o mercado aberto, tá? Essa é uma taxa que ela não é dada pelo governo, ela é dada pela a média ponderada das taxas dos juros do crédito de desconto bancário, que é o papéis. Quando você compra uma CDB, você está emprestando dinheiro para banco, tá? Então o CDB é um papel que eu compro do banco, que eu dei R$1.000 para o banco e o banco me deu uma CDB que ele vai me pagar aqueles R$1.000 daqui a um ano com juros e correção monetária, juros e com mais o INPC, não sei o que, tá? Com as taxas lá, para que eu possa ter um lucro sobre aquele empréstimo que eu fiz para o banco. Então,
a média de os juros que o banco está pagando pelo empréstimo que está fazendo a ele, pelas CDBs, em 30 dias, faz uma taxa. Essa é chamada taxa básica financeira, tá? Então é a média de 30 dias dos juros que o banco paga para você ter emprestado dinheiro a ele, tá? Essa outra aqui já é uma outra taxa que é do governo, que é a taxa de juros a longo prazo. Isso aqui já quem determina é o nosso famoso Banco Central, né? Fixada pelo Banco Central. E aqui ainda coloquei, né? Que incorpora taxas de juros real, internacional e componentes de riscos, tá? E ela também, ó, atualmente ela é calculada com base num somatório de metas de inflação fixadas também pelo, né, Conselho Monetário Nacional, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. O Conselho Monetário Nacional é feito pelo presidente do Banco Central e pelo ministro da Economia, tá? E aqui da onde aqui também que eles definem também a famosa taxa Selic, que é a taxa que diz quanto o Banco Central vai dar de juros por aquele dinheiro, pelo aquele dinheiro quando você compra ou vende um papel do governo, né? No mercado aberto, lembra do mercado aberto que nós falamos? Então o mercado aberto, a taxa do mercado aberto, quanto o governo paga por aquele papel que os bancos ou a operadora financeira comprou do governo, ele é dado por essa taxa, tá? E aqui a taxa referencial, que é uma taxa foi criada nos anos 90, que é uma taxa de curto prazo, ela é uma taxa para 30 dias só, para que as operações do mercado financeiro tenham referência, tá? Então é uma outra taxa. Algumas operadoras usam essa TR, né, que é a taxa referencial, que ela varia a cada 30 dias, tá? Também baseado nas operações financeiras das empresas privadas, tá? Depois aqui aí ela fala sobre os tipos de taxa de mercado, né? Aí eu já falei sobre a Selic, que é a famosa taxa de juros, é quanto o governo federal, o Banco Central, paga de juros por ele ter emprestado ou vendido os papéis do governo, os papéis da dívida do governo. Tá? Então isso é a taxa Selic, ok? Então, hoje ela está em nunca na história, parece até frase feita, mas é verdade, tá? O Brasil teve uma taxa Selic de 2% ao ano, é a menor taxa da história dos últimos 50 anos, tá, desse país, 2% ao ano de taxa Selic. Uma pena que essa taxa ela não sirva para cartão de crédito, para cheque especial, enfim, para o mercado de crédito, né? Porque se servisse, e só isso faria com que a nossa economia, depois da pandemia, pudesse ter uma alavancagem absurda, né? Infelizmente, isso é só o que o governo paga para os bancos quando os bancos emprestam dinheiro dele. Veja só, o banco ele paga para o governo 2% ao ano por emprestar dinheiro do governo. Só que de você que tem cartão de crédito, ele cobra 330% ao ano por você emprestar dinheiro dele. Então, se você tirar 330 de 2, fica 328. Então, o lucro do banco em cima do dinheiro que ele te emprestou é R$ 328. Esse é o tal do spread bancário. Lembra que eu disse para vocês que a coisa tinha se deformado? A concepção de que o banco era um intermediário entre o poupador e o necessitador de dinheiro para poder fazer um investimento, para poder produzir? Porque com esse valor de 328 do spread dele, eu não vou emprestar dele se eu estiver precisando, tá? Por quê? Porque eu vou pagar muito alto, entende? Então, isso é uma distorção, ou seja, é como você criar uma pista, uma rodovia, e a taxa que você paga lá quando você passa no pedágio é tão alta que você desiste de fazer a viagem. É o que está acontecendo. Por quê? Porque o spread bancário, né, os juros que o banco fica, ele ganha muito. Ele paga 2 para o Banco Central e cobra 330 ao ano do cliente porque usou o cartão de crédito. Obviamente isso não pode funcionar. Esse sistema está falido, está fadado ao fracasso, né? Aqui também fala sobre a CID, né, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que também é uma outra taxa cobrada interna, né, dentro do mercado financeiro, tá? E a famosa CDB, que eu já disse para vocês, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é o que? Quando eu faço um empréstimo para um banco, tá? Então, ele me paga com essa taxa aqui, baseado nessa taxa. Aí também temos taxas de rentabilidade, essas todos nós conhecemos, né, gente? Taxa de rentabilidade, o dólar, o ouro, o Ibovespa, né, o valor das ações no mercado
de ações, né? Taxas mensais, como poupança, como o CDB, que é aquela que nós falamos aqui, né? Certificado de depósito bancário, ou seja, quando eu empresto dinheiro para o banco, eu não vou botar na poupança, porque a poupança agora só está rendendo 1,3% ao ano, né? Então eu vou fazer um empréstimo, vou emprestar dinheiro para banco, que é o CDB, é um papel que é mais garantido. Então você vai vai emprestar dinheiro para banco para ter uma rentabilidade maior, né? Então aqui você vai ser a sua taxa mensal de ganho vai ser dada por quê, né? Vai ser dada pelo não mais pela poupança, mas pelo CDB, ok? Ou também fundos de investimento financeiro, né? Fundos, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, você investe nesses fundos que eles aplicam no mercado e quando eles têm lucro, você também tem lucro, tá? Depois aqui estão taxas de empréstimos, né? Então é aquilo, nós conhecemos isso muito bem, né? As taxas que você paga por você ter emprestado dinheiro, né? Descontos de duplicatas, descontos de capital de giro, quando você empresta de alguma instituição para poder fazer a sua empresa funcionar, cheques especiais, hein, gente? Dor de cabeça de todo cidadão, contas garantidas, né, que são taxas aplicadas para certos no saldo devedor de contas, quando você zera, né, você zera a conta, está no déficit, a conta está no vermelho e aí a financiadora lá vai cobrar um juro a mais se você passou do seu limite, ok? Tá? E aí, por último, para terminar, falamos do mercado, né? O mercado de capitais, que é exatamente o mercado, as bolsas de valores, né? Então aqui ele fala sobre as companhias abertas, né? Que são as empresas que pegaram e venderam o seu capital e transformando em ações, né? É a menor parte de uma empresa que se transformou em ações e é vendida no mercado, né? E aí você tem as ações, você tem os debentures. Gente, debentures, qual a diferença de ações e debentures? É que ações é uma parte do patrimônio da empresa que você comprou. E o debenture, você comprou foi a dívida da empresa. Ou seja, uma empresa, ela tinha um patrimônio X e tinha um ativo X. Só que ela está precisando de dinheiro para investir mais. Aí ela faz o quê? Ela lança papéis dizendo assim, ó, se alguém comprar para esse meu investimento aqui, essa minha dívida, né, eu vou poder fazer investimento X. Então, é papéis de dívida da empresa. Então você vai receber, você tem uma data X para você receber tudo certinho. Então isso é chamado debenture. Então você não comprou uma parte do patrimônio da empresa, você comprou uma parte de uma dívida da empresa, de um investimento que ela quer fazer e precisa de dinheiro, arrecadar dinheiro para fazer aquela dívida, tá? Bônus subscritos são, como diz, é um bônus, né? Algo que você ganha mais, que está escrito em algum investimento que você fez lá em algum tipo de ação, tá? E outros tipos de títulos, existem N títulos que você pode usar no mercado financeiro, do tipo A, do tipo B, do tipo C, tá? E depois eu vou explicar isso aqui no finalzinho, acho que fala sobre isso, aqui no final fala, tá? Então, só para falar, o que é ação ordinária e preferencial, gente? Ação ordinária significa que são ações que eu tenho o poder de decidir, eu tenho o poder de decisão, eu mando na empresa. Se eu tenho ação ordinária, eu participo do conselho da empresa e eu mando na empresa. Ações preferenciais, eu não mando na empresa, tá? Eu só tenho preferência na hora da empresa falir ou de receber os lucros, eu estou entre os primeiros a receber. Tá? E eu ainda recebo alguma coisa a mais por comprar ação preferencial, mas eu não tenho poder na empresa. Então a minha empresa ela divide as suas ações em dois tipos, ações ordinárias e ações preferenciais. Nas preferenciais é aquela pessoa que só quer saber do lucro e não quer saber da empresa. As ordinárias é aquela pessoa que além dos lucros ela quer poder interferir na política da empresa, tá? Então são ações ordinárias, ok? Depois ele fala assim sobre ações nominativas registradas e escriturárias nominativas. Gente, é porque toda ação tem que ter um registro lá no CVM, né? No órgão, que é o órgão que fiscaliza, né, o mercado, o Conselho Mobiliário de Valores. Então, um órgão que fiscaliza, né, o setor privado, tá? Então, tem que estar escriturado lá. E tem que ser escriturais nominativas. Significa o seguinte, que toda ação tem que ter o seu nome, e se ela é escritural nominativa, ela é digital, tá? Ela não é um papel, ela é digital, tá? Então isso significa isso. Então existe um órgão que regula as ações e toda ação tem que estar digital ou em papel, ela tem que estar no nome de alguém, por isso é nominativa, tá? Por isso que são nominativa, registrada, e escriturais significa que ela é digital, ok?
E aí, para terminar aqui, gente, só queria falar com vocês sobre os tipos de ações que você ou de papéis que você pode trabalhar no mercado de ações, que pode ser classe A, B ou C. Classe A, gente, tipo Vale, Petrobras, são empresas sólidas no mercado que trabalham, você compra então as ações ou parte da empresa. B já são as empresas que já não têm tanta, né, solidez no mercado, e aqui também tem dívidas do mercado, empresas que estão vendendo debêntures, né, que tem muitas dívidas, estão aqui no B. E C, gente, C, D, E são ações de empresas que pouco conhecidas, entraram no mercado agora, ninguém sabe o que é, ninguém sabe quanto ela ganha, enfim, é um lugar aqui meio nebuloso, tá? Ações do tipo C. Obviamente que quanto mais nebuloso é o maior o risco, então maior pode ser o ganho também, é assim que funciona. Quanto mais se arrisca, mais você pode ganhar, mas também você pode perder tudo. Tá, gente? Tudo isso é questão, isso é um jogo, tá? Então você pode, risco todo o tempo. E o mercado de ações é o mercado de maior risco que pode existir, é mercado de ações, que a especulação é absurda, né? Absurda mesmo, é muito grande. É por isso que o governo tem que ter um controle muito grande, porque senão ele quebra toda a economia, como aconteceu no ano de 1929. Ok, gente? Bom, gente, então, aqui só para terminar, vamos falar dos dividendos. Dividendos são os lucros, né? No final que os acionistas recebem por ter participado da empresa, né? Então, isso aqui são os lucros das ações, né? Bonificações são ganhos extras que você ganha em cima das ações que você comprou um extra a mais que você, né, daquela empresa, né? E aí, para fechar, nós falamos sobre a função do administrador, que é então aquilo que nós vimos durante todas essas nossas 6 aulas, que é a análise e o planejamento do financiamento, a administração da estrutura do ativo da empresa, né? E a administração da estrutura financeira, como a empresa é organizada, qual a estrutura de organização da empresa. Tudo isso são papéis do administrador, tá bom, gente? Bom, então aqui nós encerramos essa nossa primeira unidade e a partir de agora então nós vamos passaremos, né? Para as nossas atividades avaliativas para verificar o que vocês compreenderam de todo essa nossa primeiro contato em relação à administração financeira, tá, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus.